Oi gente, sejam bem-vindos ao canal Doutor Tech Gamer, eu sou André Teixeira Jacobina e quero falar com vocês sobre a série The Witcher, que vai vir ao Netflix, que é baseada em um conjunto de livros, olha só, tenho alguns deles aqui, ó, O Sangue dos Elfos e também A Espada do Destino, peraí, opa, aqui, Espada do Destino, que eu posso mostrar para vocês depois, são do Andrei Sapkowski, o autor dessa franquia que também desembocou em uma série de videogames que eu gosto muito, e aqui o canal Doutor Tech Gamer, que a gente fala de games, de tecnologia, de cultura pop. A gente vai falar um pouco sobre esse trailer que saiu agora. Eu posso até botar para rodar daqui a pouco para vocês assistirem sem som, para não dar problema com direitos autorais e tudo mais. Às vezes só a imagem dá problema, mas tudo bem. O canal Doutor Tech Gamer é um canal de games, tecnologia, cultura, pop e muito mais, e eu sou André Teixeira Jacobina. Deixa eu deixar rolando aqui o trailer, né, no YouTube. Vocês vão ver aí o Geralt of Rivia, ele está aí interpretado agora pelo Henry Cavill, que é o ator que interpretou o Super-Homem no cinema mais recentemente, né, nessa nova onda de filmes da DC. Visualmente o seriado está muito bonito. Vai ser um seriado que vai vir para ocupar o espaço do seriado de fantasia, de política e tal, deixado por um seriado como o Game of Thrones, né, que o Game of Thrones agora acabou. Mas a franquia do Geralt of Rivia, do The Witcher, desses livros, O Sangue dos Elfos, Espada do Destino e outros livros que tem esse personagem, são livros que, embora tenham algumas semelhanças, ou seja, histórias que envolvem questões políticas e tudo mais, são histórias muito escritas de forma muito diferente, né? Não tem aquela coisa do ponto de vista do George R. R. Martin, não é do mesmo estilo. E também tem uma diferença muito grande em relação a personagens principais, quer dizer, e tem uma diferença em relação ao impacto que isso teve na indústria de jogos e nos videogames inspirados no The Witcher, né? O Bruxo. O The Witcher, o Geralt of Rivia, ele acaba sendo o personagem principal dos 3 videogames. O primeiro The Witcher, o The Witcher 2, Assassin of Kings, Assassino dos Reis, e o The Witcher 3, The Wild Hunt, né? A Caçada Selvagem. E esses 3 jogos eles se passam no período posterior ao dos livros. E a série é baseada nos livros e não no videogame. Mas o Geralt ficou bem visualmente parecido realmente com o Geralt dos videogames, né? Então tem várias coisas interessantes aí pra gente conversar. Eu acho que cria uma expectativa boa em relação à série. A série acaba... Deixa eu parar isso daqui. Se cria uma expectativa boa em relação à série. A série é uma superprodução na Netflix, não é? Então, como eu estava falando, a série do Netflix vai ser baseada nos livros, né? Vocês viram ali alguns personagens importantes, como Yennefer, como Ciri, mas vamos ver o que vai acontecer. Tanto os livros como o jogo, eles tratam de questões políticas interessantes. Por exemplo, o Geralt é um cara que é um mercenário, é um cara que ele tem poderes mágicos, ele é de uma raça chamada de bruxos, né, de Witchers, que foram modificados geneticamente para serem grandes guerreiros, e eles foram caçados no passado, e enfim, hoje tem muito poucos deles. Inclusive os elfos também foram caçados pela humanidade. Então tem a ideia de preconceito e de povos oprimidos é tratada no The Witcher. A questão da maldade é muito interessante porque muitas vezes o mal maior não é dos monstros que Geralt caça. Então sim, existem monstros que Geralt caça que são terríveis, mas existem seres que parecem monstruosos de aparência, mas que têm um coração muito melhor do que seres humanos que são muito mais cruéis, muito mais terríveis, muito mais enfim, monstruosos. E por isso que a tagline do seriado é: os piores monstros são aqueles que nós criamos, né? É muito interessante essa série de livros.
os videogames, eu considero The Witcher 3 um dos melhores jogos de todos os tempos. Sem sombra de dúvida, tem as melhores side quests de qualquer jogo que eu já tenha jogado. Então é de uma densidade narrativa muito, muito grande, não é? Eu, aliás, gostaria muito que fosse feito um remake do primeiro Witcher, mudando as mecânicas, e uma remasterização do segundo jogo, não é? Então, a chegada dessa franquia no Netflix é uma coisa muito boa e é cercada de muita expectativa. O lore que eles têm para buscar dos livros e dos jogos é extremamente expansivo, tem muita coisa mesmo. E a gente fica nessa expectativa de que a série seja muito boa. O elenco que eles montaram parece ser um bom elenco, a equipe de produção também parece ser boa, mas a verdade é que o histórico anterior de coisas baseadas em livros que depois viram jogos, enfim, não é assim tão bom. Se a gente pensar que eles estão se baseando mais nos livros e que existe um certo grau de seriedade da equipe de produção, aí a gente pode pensar em Game of Thrones, que foi um seriado baseado em um livro que foi muito boa. Eu gostei muito, inclusive, do final, apesar de eu achar que o final foi um pouco corrido e a última temporada poderia ter sido dobrada em 2 ou 3, ou seja, Game of Thrones poderia ter sido bem maior do que foi. O desfecho em si, as escolhas do desfecho, eu não acho que foram ruins. Então, a expectativa em relação a The Witcher, eu diria que é bastante alta, e a gente vai analisar assim que ele sair no Netflix, aqui no canal Dr. Tech Gamer. E se ele discutir questões filosóficas e políticas de uma forma interessante, a gente vai também tratar dele no Filosofia Popular, no canal A Nova Máquina do Tempo, que é meu outro canal, meu principal canal nesse momento. Quem sabe um dia o Dr. Tech Gamer cresce para um patamar maior. Eu não tenho tido muito tempo de me dedicar a ele. Eu fico me lembrando de uma das coisas que Geralt diz no The Witcher 2, quando ele é questionado sobre a guerra, que ele diz: não existem guerras sábias, que a guerra é em si uma manifestação da falta de sabedoria dos seres humanos. Então, eu só peguei essa frase como exemplo para mostrar que os jogos e os livros, eles têm constantemente uma reflexão filosófica sobre o comportamento humano, sobre guerras, sobre políticas, sobre relações sexuais. Geralt tem uma particularidade, muita gente faz uma comparação de Geralt com o 007, porque o James Bond, porque o Geralt, ele combate o mal e ele tem relações superficiais com muitas mulheres. Mas eu acho que tem uma diferença importante pelos livros e pelos jogos, especialmente, e pelas escolhas que eu fiz nos jogos, que Geralt realmente ele se apaixona pela Yennefer, né? Acaba sendo um personagem que eu particularmente tenho uma preferência. Então eu vejo o Geralt como um cara capaz de se apaixonar e capaz de fato querer viver um grande amor. E o James Bond até teve alguns momentos que sim, né? Sempre arruma um jeito de descartar o interesse romântico dele, não é? Enfim, é uma expectativa muito grande pela seriado The Witcher. E vamos torcer para que ele fique muito bom. Eu, como fã dos livros e dos jogos, fico nessa torcida e espero que a gente tenha uma nova série de fantasia de grande qualidade como era Game of Thrones. Então fica essa recomendação para vocês que não conhecem a franquia do The Witcher. Se vocês gostam mais de literatura, vocês podem ir atrás desse livro aqui, O Sangue dos Elfos, ou A Espada do Destino, não é? Cronologicamente, teoricamente, O Sangue dos Elfos seria o primeiro, não é? Não, A Espada do Destino é o primeiro, desculpa. The Sword of Destiny. Mas esses livros são contados em forma de contos, então você pode ler meio que na ordem que você quiser e depois tem uma certa cronologia. E no caso dos jogos, eu recomendo que vocês, se forem jogar o The Witcher 1, como ele já está meio antigo graficamente, vocês, e não quiserem sofrer muito no gameplay, coloquem na dificuldade mais fácil e simplesmente curtam a história. A partir do The Witcher 2, o gameplay alcança um pouco a história, e no The Witcher 3 nós temos uma grande obra-prima dos videogames, reunindo narrativas fantásticas e
e muita qualidade realmente. Então, e vocês lendo os livros, vocês vão poder correlacionar algumas coisas que aparecem nos jogos que se passam no momento posterior com coisas que aparecem nos livros, o que é uma experiência bastante interessante. Quem quiser aproveitar tudo, né? Mas tem para quem gosta mais de literatura, tem mais para quem gosta de videogames, essas duas opções, e em breve teremos para quem gosta mais de seriados na televisão com The Witcher no Netflix. É isso aí, gente. Se você gosta do que eu faço aqui no Dr. Tech Gamer, se inscreva no canal, dê um like, compartilhe e divulgue o nosso material, porque a gente agradece bastante. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.